Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um estudo nosso diário, mais um preceito aí do dia 24 de setembro, o júbilo da vida. Que coisa linda! Como eu falei para vocês, mais um mês aí que vai ficar aqui no meu coração, porque tá maravilhoso. E aquilo que saiu, né, que nós somos o júbilo da vida de Deus. Gente, não é gostoso quando você começa a perceber o quanto você é amado, o quanto você é amada, o quão precioso nós somos aqui para Deus, para o universo, a importância que nós temos para a vida, e vida aí com V maiúsculo. Então percebe que quando a gente começa a entender isso, a gente começa a nos dar valor, como está lá naquela lista que está lá no site, né? A verdadeira razão da sua existência. Está lá naquela lista. O quão importante nós somos para a criação, para este mundo aqui de vanguarda. Por isso que eu trouxe os Abraham para vocês aqui. Por quê? Porque eles trazem muito este nosso poder. Eles traz muito a importância que nós temos na criação de tudo, né? Como eu falei outro dia, nós somos participativos em toda a criação do mundo. Então, onde você coloca seu foco, seu pensamento, você está criando, inconscientemente ou conscientemente. Isto é responsabilidade nossa. Então, quando eu falo, né, aquela frase que eu estou fazendo sempre, eu criei isso, eu criei isso. Isso traz para nós, inconscientemente, que se eu criei isso na minha vida, eu posso criar diferente. É inconsciente, gente. Tá lá guardadinho nas nossas caixinhas, no escurinho, como eu falo, né? No escurinho do cinema. Tá lá, escondido. E quando a gente fala isso, eu criei isso, a gente traz a responsabilidade para nós, mas também a gente traz o quê? O poder que nós temos de mudar todas as situações, fatos e pessoas que estão manifestadas na nossa vida e que talvez não seja tão legal assim. Então tudo a gente cria na nossa vida. E o preceito de ontem foi maravilhoso. Ele está trazendo muito essa questão do amor. E em outro preceito, em outro mês, nós estudamos isso. Então olha que legal, ele sempre está voltando a alguns ensinamentos. Por quê? Porque isso é para gravar na nossa mente. E ele traz de formas diferentes, porque cada fase da nossa vida é uma fase. Eu não sou a mesma Cristiana que eu fui há 5 minutos atrás. A nossa vida é movimento constante. Então, olha como que a gente é poderoso. Então, quando você fala isso, você tá lá buscando, né? Lá nos seus arquivos aí que estão ocultos, que estão trancados a 7 chaves, à tona, trazendo à luz. Que esse é o nosso poder, poder da criação. Então a gente cria junto com Deus, a gente cria junto com o universo. Tudo que está aqui no mundo, vamos dizer, macro, né? Que é o mundo todo, aí vem natureza, vem tudo. E no nosso mundo micro, que é dentro de nós e aqui fora de nós. Então começa tudo dentro de nós e aí vai se espalhando no nosso ambiente familiar, próximo, né, de nós, e aí vai pro mundo maior, vamos dizer assim. Entende? Então essa é a nossa responsabilidade. Vamos ver lá o nosso preceito hoje do dia 23, né? O júbilo da vida. Então quando a gente traz esse sentimento de poder, de amor, de alegria, né? E não esqueçam, gente, tava até esquecendo, quando eu comecei a falar sobre isso, eu ia falar para vocês da oração que tem aqui no canal. A oração é Você é Magnífico. Essa oração, eu recebi inspiração todinha ela. E aí outro dia, uma potência infinita até perguntou, qual que é a oração, Cris? Qual que é a oração? Daí eu coloco a fotinho aqui para vocês de qual é o vídeo que eu tô falando. Então,
quando eu falar alguma coisa que é vídeo tal, então dá uma olhadinha aqui na tela, porque vai estar a foto e o nome do vídeo para vocês, tá? Então essa oração é: você é magnífico. É linda essa oração. Te traz um poder, te traz uma paz, uma importância, uma superioridade, que você é, mas superioridade no sentido de poder, seu poder, não superioridade no sentido de você passar por cima do outro, não. É no sentido de você é poderoso, você é poderosa, você é superior a tudo aquilo que você é ou foi, né? Tudo aquilo que você foi antigamente. Lembra que eu falo daquela afirmação que eu faço? Meu eu antigo, minhas crenças antigas não têm mais poder sobre quem eu sou, penso e acredito hoje. E tudo na minha vida acontece na mais perfeita ordem divina, com a maior facilidade que Deus criou para mim. Meu eu antigo, minhas crenças antigas não têm mais poder sobre quem eu sou, penso e acredito hoje. E tudo na minha vida acontece na mais perfeita ordem divina, com a maior facilidade que o universo, que Deus tem e criou para mim. Lindo, né? Eu amo essa frase, gente, me traz assim, quer dizer, eu coloco meu eu antigo no lugar dele. Aqui você não tem mais vez. E coloco as minhas crenças antigas no lugar dela. Aqui você não tem mais vez. Então não vem querer dizer, não vai fazer isso com medo. O medo é uma ilusão. Quando você tiver medo de fazer algo na sua vida, lembra da pergunta? Isso é real? Esse medo que eu estou sentindo é real? É verdadeiro? E mentalize sobre isso. Isso vai trazer para você a verdade. Sempre vai trazer a verdade para você. Sempre. Tá bom, potências infinitas? Vamos ler as nossas mensagens de otimismo. O caminho que o levará à felicidade não começa nas pessoas e nas coisas para chegar até você, mas começa sempre em você para ir aos outros. De O Domingo. Olha só que coisa mais linda. O caminho que o levará à felicidade não começa nas pessoas e nas coisas. Lembra que eu falei para vocês? Não espere chegar a manifestação na sua vida para você ser feliz. Não espere chegar a manifestação, o seu desejo na sua vida para você ser quem você quer ser. Seja agora. E aí sim, a manifestação será real na sua vida. É isso. O caminho que o levará à felicidade não começa nas pessoas e nas coisas para chegar até você, mas começa sempre em você para ir aos outros. Que coisa linda, né? Maravilhoso. Vamos lá para o nosso preceito do dia 24 de setembro. O amor verdadeiro liberta. O amor verdadeiro é aquele que liberta o outro. Deixa que o outro viva naturalmente a própria vida. Não tenta fazer com que a hipomeia desabroche flor de peônia. Quem ama verdadeiramente o filho, solta-o. Assim como deixa o pássaro voar livremente no campo e nas montanhas, em vez de prendê-lo em uma gaiola. Cada indivíduo constitui o centro da criação de Deus. Tirar a liberdade de um indivíduo significa restringir o centro de uma criação de Deus. Isso não só é um ultraje em relação ao indivíduo, mas também é uma blasfêmia contra as obras da criação de Deus. Olha aí a responsabilidade dos pais, das mães, do ambiente externo que aprisiona uma pessoa, né? Saint Germain fala muito isso, gente. Ele fala que a pior coisa que um homem pode fazer contra o outro homem não é nem tirar a vida, é você tirar a liberdade de outro ser humano. Ele deixa isso bem taxativo naquele livro. Então, olha a importância aí, né, do nosso livre-arbítrio que Deus deu para nós. Aí você já vê, gente, como é incrível, como é maravilhoso o amor que Deus nos criou, nos deu
e nos dá o tempo todo. A vida é puro amor, a vida é amor constante. Tudo que você tem na sua vida, tudo que você criou, foi você. Olha só como que é importante a gente pensar que o filho não é o nosso filho. É uma criação de Deus. Ele só, porque Deus precisa de nós para se autorrealizar. Então, para criar um filho, um outro ser humano, ele usa nós, mulheres. Mas é dele. Através de nós, ele cria os filhos. Ele aumenta, né, a criação dele. Então, quando a gente tira a liberdade do outro, do nosso filho, a gente está prendendo, limitando a expressão de Deus no nosso filho. Então, lembra nos preceitos mais antigos que ele também já falou muito sobre isso? Quando a gente olha para o nosso filho e vê que ele não pode fazer determinadas coisas, a gente está limitando o nosso filho. E Deus não limita. Você está limitando Deus. Quando você limita o seu filho, quando você tem medo do que o seu filho faça, quando você tem medo que seu filho bata o joelho, machuque o joelho, você está limitando a expressão de Deus. Num desses preceitos que teve, olha só como é importante isso, gente. Quando a gente começa a proteger muito o filho, a gente poda o crescimento dele. O Bruno Gimenez fala muito isso, a gente vira um bonsai, né? A gente poda o crescimento da árvore, do filho, né? Como ele fala aqui, ó. Não tenta fazer com que a hipomeia desabroche flor de peônia. Então você não está deixando o seu filho ser quem ele nasceu para ser quando você faz isso. E aí, voltando lá, né, naquele preceito que eu falei para vocês, que quando caiu isso daqui, que ele falou de uma outra forma, naquela semana acho que eu tinha ido na terapia e a minha psicóloga estava falando de uma amiga dela, né, que é neta, e que estava colocando joelheira para não machucar o joelhinho, que estava aprendendo a engatinhar. Vê se pode isso. Vai crescer como uma pessoa assim? Aí fala, mas a gente não precisa sofrer. Realmente a gente não precisa sofrer, mas é o nosso crescimento natural. Uma árvore, para crescer, ela precisa aumentar de tamanho. Agora, se você colocar o significado de dor, você já está dando o significado para o seu filho de que qualquer coisinha que aconteça com ele é dor. Ai, meu Deus! E aí como que vai crescer uma criança dessa? Sem força, sem poder, sem capacidade. É assim que vai crescer uma criança dessas. Muitas vezes é uma criança assim que vai crescer. Sem poder, sem capacidade. É isso que você quer para o seu filho? Então deixe seu filho desabrochar, filho de Deus, não filho do Marcos, não filho do João, não filho ou filha da Maria, não filho ou filha da Cristiana. Ou deixa seu filho crescer como filho de Deus que ele é. Você só foi uma ferramenta para a criação de Deus. Seu filho não é seu filho. Deus se expressou através de você para que você tivesse uma outra criatura dele. É maravilhoso. Então, liberte seu filho. Amor verdadeiro liberta. Como eu falei para vocês, usando aquela analogia, se você pegar um passarinho que está preso na gaiola o tempo todo, soltar, ele vai sobreviver? Não vai. Porque ele não sabe o que acontece lá fora. Ele não vai saber se proteger. Ele não vai saber se defender, porque você cortou as asas dele. É isso que estão fazendo com os filhos hoje em dia, cortando as asas dos filhos, do passarinho. Por isso que a gente está vendo hoje em dia tantos transtornos aí. E aí as pessoas querem usar bengala, né? Vamos usar bengala. Ah, tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem tudo. Usando a doença para conseguir um ganho secundário. Olha só.
Tirar a liberdade de um indivíduo significa restringir o centro de uma criação de Deus. Então o que eu falei? Você está tirando a capacidade da criação de Deus. Você está tirando a capacidade do poder de Deus nesta criação. E é isso que às vezes acontece conosco, como aconteceu comigo. Eu deixei tirarem a minha capacidade, o meu poder. E hoje é maravilhoso eu estar de posse do meu poder. Hoje é maravilhoso eu estar aqui falando com vocês sem medo de crítica, julgamento. É libertador. É libertador. Tá bom, potências infinitas? Vou deixar aqui esse texto na descrição, como sempre, para vocês lerem, estudar, se assim vocês desejarem. E também vou deixar o link do site para vocês votarem naquela seleção, naquele reality show The Best Speaker, para votar aí em mim. Se vocês não quiserem assistir o vídeo, não precisa, mas eu gostaria muito que vocês votassem e também assistissem o vídeo, né? É muito bom. E também para vocês imprimirem aquela lista, né? A verdadeira razão da sua existência. Leia aquela lista por 30 dias, 2 vezes ao dia, para você se apossar novamente do seu poder, se apossar da sua liberdade, se apossar da sua existência. Tá bom? Então imprima, é gratuitamente, e aí vocês aproveitam e conheça a coletânea de Neville maravilhosa, O Despertar da Consciência, que tá incrível, gente. Traz uma liberdade, uma força, um poder incrível para todos nós, tá bom? Então está aqui na descrição o site inspiraçõesparasser.com.br. O amor verdadeiro liberta. O amor verdadeiro é aquele que liberta o outro, deixa que o outro viva naturalmente a própria vida. Não tenta fazer com que a hipomeia desabroche flor de peônia. Quem ama verdadeiramente o filho, solta-o, assim como deixa o pássaro voar livremente no campo e nas montanhas, em vez de prendê-lo em uma gaiola. Cada indivíduo constitui o centro da criação de Deus. Tirar a liberdade de um indivíduo significa restringir o centro de uma criação de Deus. Isso não é só um traje em relação ao indivíduo, mas também é uma blasfêmia contra as obras da criação de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta, na mais perfeita ordem divina, com a maior facilidade. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você é uma criação de Deus, com uma potência, uma capacidade infinita de criar maravilhas, beleza, o paraíso aqui na Terra a partir de você, a partir desse poder. Tá bom, potências infinitas? Até amanhã com o nosso preceito do dia 25 de setembro. Eu amo vocês, o júbilo da vida. Eu aguardo vocês aqui. Até lá.